Olá, eu sou o Vitor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe, né? Se inscreva aqui nesse canal, ative as notificações, vá lá no Twitter e no Instagram, onde o diálogo acontece. E hoje é aquele dia que você gosta, pelo menos é o que a estatística aqui do YouTube diz que você gosta, que é aquele quadro gostosinho, que eu explico um conceito teológico a partir de uma canção que você entende muito melhor aí, a canção que você vinha cantando, que você canta com seus irmãos. E hoje eu acho que você vai gostar ainda mais, porque eu sei que a banda que mais toca o meu coração é uma das que mais toca o coração de vocês também. Hoje a gente tem infinitamente mais do Resgate naquele quadro que a gente adora. Entende o que você canta? Gostou que tá tendo Resgate aqui no canal? Poxa vida, então curte esse vídeo e aproveita e dá uma olhada nos outros vídeos nos quais eu explico músicas aí. Não é análise de letra, mas eu pego um conceito, e hoje é dia de pegar infinitamente mais, um conceito bíblico, teológico, que tá ali no meio da música, a gente canta às vezes sem pensar. Bom, vamos pensar sobre ele, aí a gente canta com mais informação e mais profundidade. Eu vou falar sobre isso, mas não sem antes você dar um pulinho aqui na descrição desse vídeo, onde você vai encontrar um link para o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico. É um curso feito com bastante carinho para você que está dando os primeiros passos aí na teologia, nos estudos bíblicos. Dá uma clicada no link que tem mais detalhes sobre o curso para você, quem sabe, fazê-lo, tá certo? Mas sem mais delongas, vamos falar de Resgate infinitamente mais. Você gosta de Resgate? Deixe seu like, porque quem sabe eu trago mais Resgate aqui para o canal. Agora, infinitamente mais é uma dessas expressões bíblicas que a gente cita bastante e que Paulo utiliza na sua carta aos Efésios. E é uma citação importante a ponto de eu achar que vale a pena a gente ler Efésios 3:20, onde está essa passagem, para depois a gente comentar sobre ela. Mas diz assim, ó: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Bonito, né? Paulo escrevia bonito, né? Sabia fazer um negócio. E é bonito isso daqui porque é uma doxologia, é colocar em palavras ou exprimir em palavras a exaltação a Deus. Paulo não está exaltando a Deus por acaso. Então, quando a gente fala de infinitamente mais aqui, é infinitamente mais daquilo que pedimos ou até somos capazes de pensar, ou até pensamos. Então, por um lado, não tem muito o que explicar, porque Paulo está dizendo que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente é capaz de pensar. Então, é além da nossa compreensão. Então, existe um exercício meio fútil aqui de tentar entender o que é esse infinitamente mais, porque Paulo já está dizendo que é mais do que aquilo que a gente é capaz de pensar. Mas dá para a gente entender, pelo menos, o contexto no qual esse infinitamente mais aqui está inserido. Pelo menos a respeito do que é esse negócio que excede a nossa capacidade de pensar. Quando a gente olha para o texto, seja em português, seja em grego, mas esse é um texto que, se você conhece o grego, isso salta aos olhos. Está super bem traduzido aqui, tá? Não é um problema de tradução, como na verdade a maior parte da sua Bíblia é super bem traduzida. As versões em português são muito bem feitas, não se preocupe com isso. Mas quando você conhece o idioma original, algumas coisas saltam aos olhos. E algumas das palavras que estão aqui, todas comprimidas num espaço pequeno no versículo 19, são palavras que, quando a gente aprende grego no seminário, ou na faculdade, na universidade, são palavras que a gente é meio que ensinado a prestar atenção nelas, porque elas têm muita pegada, muito punch, elas sozinhas carregam muito peso, né? Então você tem aí dynamis, que é poder, dynamai, que é o verbo correspondente à palavra poder. As duas juntas já é assim uma repetição que é de saltar aos olhos. Aí você tem a palavra poiel, né, que é o verbo que está traduzido aqui como operar, exercer, fazer. Poiel é o verbo fazer, né? Mas ele é mais do que fazer, é fazer no sentido de criar, de dar a existência, né? É o realizar a partir do nada. Quando se fala de realizar a partir do nada, no grego é o verbo poiel. É inclusive o verbo que dá origem à palavra poiesis, que depois vai dar origem à palavra poética, né? E que tem a ver tudo com criação. Então o poder, um
uma criação, é a capacidade de realizar, super poderosa. Aí depois você ainda tem o verbo energel, que também é o realizar, de onde vem o nosso português energia, né? Então você tem energel, poiel, dinamis, de onde vem a palavra dinâmico, né? Poderoso. Tudo isso junto, comprimido num pequeno espaço no versículo 19, que você fala assim, se tivesse uma dessas palavras ali, você já teria que prestar atenção nessa ênfase a respeito do realizar. Quando Paulo pega e comprime todas elas juntas ali em um só versículo, é uma potência de criação gigantesca, é uma potência de criação inigualável, é uma potência de criação na qual não me resta dizer outra coisa a não ser dizer que qualquer ser humano é incapaz de exprimir a grandeza desse poder utilizando palavras que são limitadas pela linguagem humana, né? É isso que Paulo está comprimindo de maneira poética aqui nesse versículo 19. E aí ele coloca no clímax dessa explicação a respeito desse poder inigualável de Deus, um superlativo ainda maior, que é esse hiper ek perisso. Perisso é abundante, é esse mais aí que aparece no texto, né? Como literalmente abundante, né? Abundante já é uma palavra que a gente não costuma usar, e no grego essa palavra também não é assim tão comum, né? Mas já é uma palavra que indica algo extravagantemente muito, né? Quando você fala hiper ek perisso, você está dizendo super hiper abundante, tá? Super hiper abundantemente mais. Como não existe a palavra super hiper abundantemente, o tradutor, de maneira bastante inteligente, utiliza um vocábulo que é presente na língua portuguesa, que é o infinitamente. Super, hiper, abundantemente mais. Aquele que tem muito poder, que é poderoso e que realiza e opera super, hiper, abundantemente mais do que aquilo que a gente é capaz de pedir ou até mesmo de pensar. Isso é muito! É muita coisa. Perceba o poder desse versículo 19. Agora, tem duas partículas que eu quero que você preste bastante atenção, porque tudo isso salta aos olhos e quase que nos derruba num nocaute de tanto poder, tantas palavras indicando esse poder enorme de Deus, que às vezes as palavrinhas menores, que são tão importantes nesse texto, acabam sumindo. E aí, a primeira é esse ora. Esse ora, que é quase que um portanto, um então, conecta com aquilo que veio antes. E o que vem antes tem tudo a ver com essa incapacidade humana de comportar, de abarcar na sua racionalidade, no seu intelecto, o tamanho da obra divina. Porque antes disso, Paulo estava tratando em Efésios 3 do amor de Deus, o amor de Cristo que excede todo entendimento. Nós, inclusive, tratamos disso num vídeo sobre Entende o que você canta, mesmo quadro aqui, no vídeo do Preto no Branco, falando sobre o sobrenatural, que você pode curtir também. Mas é disso que Paulo está falando, desse amor de Deus na sua obra redentora. Vou colocar aqui da seguinte maneira: é um amor tão grande a ponto de fazer o próprio Deus entregar o seu único filho para que ele sofra morte de cruz enquanto nós ainda éramos inimigos dele e provocamos a sua morte, o cuspimos sobre ele, o apedrejamos, escarramos, gozamos da cara dele, o coroamos com espinhos. Essa obra redentora de um amor que nunca nós teremos palavras suficientes para exprimir a grandeza desse amor. Ela também é sobremaneira poderosa e diante dela, Efésios 3,14, não resta outra alternativa a não ser se colocar de joelhos. Não há outra alternativa diante das insondáveis riquezas desse amor tão grande, a não ser que a gente caia em doxologia e tente exprimir em palavras o quanto esse Deus deve ser glorificado por uma obra tão amorosa e tão poderosa, a ponto de perdoar alguém tão fraco, tão frágil, tão pecador e tão sujo quanto eu, mesmo que eu ainda fosse
inimigo de Deus quando ele deliberadamente envia o seu filho para me resgatar. É essa grandiosidade, é diante dessa grandiosidade que não resta alternativa a não ser dizer que é muito poder para realizar algo tão sublime, amoroso e que muda realidades e que transforma pessoas e que transforma a história a ponto de dividir a história entre antes e depois desse fato, como nós contamos a história no Ocidente. É isso que é tão poderoso, tão sublime, que a gente não consegue infinitamente mais do que aquilo que a gente é capaz de exprimir em palavras nas nossas orações ou até mesmo pensar. Porque o nosso pensamento é limitado pela nossa linguagem, pelas palavras. Tenta pensar sem usar palavras. Não dá, é difícil, né? Pois é, nem mesmo o nosso pensamento é capaz de abarcar, de compreender a grandiosidade desse poder, desse amor que atravessa gerações e gerações. Agora, esse amor que atravessa gerações e gerações, eu quero que você preste atenção em outra partícula fundamental para que você entenda esse texto, que é o seguinte: infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O texto não diz opera para nós. Ele diz que esse amor e esse poder opera, que ele realiza infinitamente mais do que aquilo que a gente é capaz de pedir ou pensar, ele opera em nós. E presta atenção o quanto é poderosa uma preposição, o quanto faz diferença uma preposição. Porque eu poderia dizer, como muitas teologias por aí dizem, que esse poder está a seu serviço, entregue a você, para que Deus faça para você muito mais do que você é capaz de pedir. O texto é muito mais poderoso do que isso, e ele diz para você que esse amor infinito de Jesus e essa obra absurda de Deus, ela opera em você. Deus convida você a participar dessas obras poderosíssimas, das quais nós só podemos imaginar, e nem na nossa própria imaginação nós somos capazes de descrever ou mesmo de antever o quão amoroso e poderoso é aquilo que está por vir, que ele é capaz de operar por meio de nós, por meio da sua igreja. Isso é um salto do leite espiritual para o alimento sólido. É entender o nosso papel diante desse amor que a gente não é sequer capaz de traduzir em palavras. Quando a gente canta infinitamente mais, a gente está dizendo: Deus vem realizar por meio da sua igreja a transformação prometida pelo seu evangelho. Deus vem usar esses nossos braços, as nossas bocas, a nossa proclamação, a nossa inteligência e o nosso agir. Vem usar tudo isso para que tome lugar na realidade a sua missão. E Paulo é tão consciente do que ele está fazendo aqui, que quando ele escreve a carta aos Efésios, ele vai descrevendo o que é o Evangelho no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, ele vai dizendo do que se trata o Evangelho, de trazer para debaixo da autoridade de Cristo, sujeita a ele tudo aquilo que foi espalhado para fora da autoridade de Deus por causa do pecado, e que Deus está reconstituindo isso para debaixo da cabeça, que é o Cristo. E ao explicar como tudo isso funciona por meio da cruz e da ressurreição nos 3 primeiros capítulos, ele chega a essa doxologia, ele chega a essa exaltação de Deus, dizendo que esse amor opera em nós e, portanto, nós devemos agir. Olha só o que diz o capítulo 4 logo na sequência. Então, eu, prisioneiro do Senhor, peço a vocês que andem de modo digno da vocação para a qual vocês foram chamados. Se esse amor poderoso tomou lugar na história, por meio da morte e da ressurreição de Cristo na cruz,
Então, eu e você participamos dessa obra de amor e Ele opera isso em nós. Então, que a gente ande de acordo com a nossa vocação. Nós fomos chamados para exercer na realidade presente a proclamação desse evangelho amoroso e a ação transformadora dele. Então, quando a gente canta infinitamente mais, a gente começa a colocar a nossa cabeça para pensar e para imaginar aquilo que nem mesmo ela é capaz de imaginar e pedir a Deus, coloca na nossa mente aquilo que nós devemos fazer para que o evangelho alcance quem ainda não te conhece e para que a sua justiça seja feita aqui nessa terra, para que a sua vontade seja feita na terra como ela é nos céus. Infinitamente mais do que aquilo que a gente é capaz de pensar, porque eu mesmo não sou capaz de planejar aquilo que o Senhor tem planejado. Então, Senhor Deus, o que eu te peço, não seja sujeito aos meus sonhos, mas coloca um pouquinho na minha cabeça aquilo que eu sou pelo menos capaz de entender daquilo que o Senhor projetou para a minha vocação. E que assim, o teu poder super, hiper, abundantemente mais do que aquilo que eu sou capaz de pensar e imaginar, tome lugar na realidade transformando vidas. Infinitamente mais. De tudo que o homem já pensou, de tudo que um dia alguém sonhou, infinitamente mais. Shalom, paz eterna. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, não deixa de dar uma passadinha aqui na descrição, dá uma olhada nos links e compartilhe, leve essa mensagem adiante, que você ajuda este humilde canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.